Capítulo 6. Estro, o aldeão mais inteligente. No dia seguinte, nos primeiros raios do sol, os soldados da cidade acordaram a todos com um banho de água fria e com gritos, mandando que todos fizessem uma fila e seguissem para o trabalho. Assim, todos seguiam o guarda que estava à frente, e com ele havia mais alguns outros soldados armados de lanças e espadas. Todos que não obedeciam às ordens ou fizessem algo que os soldados não gostassem, imediatamente eram retirados da fila e eram punidos com 10 chicotadas na frente dos demais. Com a violência, os guardas mantinham a ordem e a execução de suas ordens. Estro observava cada local que passavam com muita atenção. Tentava juntar o máximo de informações possíveis. Observava as instalações, as cabanas, as casas e até mesmo o número de soldados que haviam em cada ponto em que passavam. Frisch estava sempre do seu lado, ajudando com alguns detalhes, até que, chegando em um certo ponto próximo a uma caverna, reparou que no seu topo saía muita fumaça e que havia muitos guardas ali. Ao entrar na caverna, sentiu imediatamente o calor que dali emanava. A cada passo a temperatura aumentava, até chegar no ponto onde já haviam outros trabalhadores carregando pedaços de tronco de árvores que traziam de uma enorme pilha. Eles carregavam até a fornalha e jogavam esses pedaços ali para manter aquecida aquela fornalha. Em outra parte, podia-se ver outros homens derramando um líquido quente em formas, que dali saíam espadas, lanças, escudos e outras armas. Num outro lugar, essas peças eram levadas para serem polidas com um tipo de pelo de urso e gravado uma espécie de símbolo. Estro pôde ver que todos os soldados tinham aquele símbolo em suas vestimentas. Nenhum detalhe escapava aos olhos seus e de seu amigo, até que chegaram no local que eles iriam trabalhar e perceberam que ali haviam pequenas pedras que vinham de uma outra parte da caverna, ainda mais profunda, e eram depositadas ali. Os aldeões de Nitil, junto com os outros aldeões, as colocavam em pequenos carrinhos de madeira que eram levados a uma enorme panela dentro da fornalha. Ninguém podia parar em momento algum, pois estavam sempre sendo observados por soldados armados, cruéis e prontos para bater ou abater a qualquer um que não fizesse o que lhes fosse mandado. Estro logo percebeu que eles estavam muito evoluídos e que só na base da inteligência e de um bom plano iria poder tirar todos daquele lugar. Percebeu também que agora seu objetivo já não era somente salvar seus amigos aldeões, mas também os outros que ali eram mantidos como escravos. Então, Estro começou a trabalhar junto com Frisch, empurrando os carrinhos com aqueles pedaços de pedra. Era muito cansativo e difícil, pois esses carrinhos, apesar de ter 4 rodinhas, 2 em cada lado, eram carregados a maior parte do tempo por meio de alças. Esse carrinho tinha 4 alças, 2 em cada lado, e eram empurrados com auxílio de 2 homens, um para cada lado. Então, Estro teve uma ideia, se aproximou de um guarda e disse: "Meu senhor, teu servo teve uma ideia que poderá aumentar a produtividade de suas armas e com menos tempo." Então o guarda disse: "Volte ao trabalho. Quem é você para nos dar ideias?" Já com o braço erguido, pronto para chicotear Estro, um outro guarda o repreendeu, dizendo: "Deixe ele nos mostrar a tal ideia. Não nos custará nada ver no que ele pensou. O que pode ser feito? Qual a sua ideia?" Estro disse: "Senhor, me arrume 2 de suas lanças, que eu mostrarei a vocês o que pode ser feito para melhorar a produção." No mesmo momento, todos que ouviram pensaram que Estro estava louco. 2 lanças para tentar uma fuga,
com todos esses guardas, até mesmo Frisch pensou que se tratava de uma tentativa desesperada de fugir. Mesmo os soldados deduziam que Écio estava tentando algo para escapar. Então, o capitão da guarda que estava perto disse a Écio: olha para qualquer parte e verás que tem soldados que estão muito bem armados e que, com apenas 2 lanças, vocês não podem fazer nada. Por acaso você pretende morrer? Pois é exatamente isso que irá encontrar, se pensa que pode vencer a todos nós com apenas 2 lanças. Écio respondeu: eu sei que não temos chance alguma contra tantos de vocês, mas preciso das lanças para pôr minha ideia em prática. Aquelas palavras atiçaram a curiosidade do capitão, que finalmente cedeu, dizendo: eu não sei onde estou com a cabeça em te dar ouvidos, mas quero saber até onde você irá chegar. E saiba que eu e meus soldados não hesitaremos em matá-lo se tentar algo que não me deixe satisfeito. Então, gritando para todos ouvirem, o capitão falou: guardas, apostos, prestem atenção. Veremos o que este aldeão pode oferecer. Assim, foi entregue a Écio as 2 lanças conforme ele havia pedido. E Écio, pegando as lanças, quebrou as pontas de ferro e atravessou nos elos do carro, fazendo com que somente um lado houvesse lugar para segurar, e depois as prendeu, de forma que elas não poderiam sair da posição que ele as colocou. Com uma pedra, quebrou 2 das rodas da parte de baixo do carrinho. Assim, um só homem poderia carregar a carga e não 2 como antes. Os demais companheiros não entenderam. Pensavam e falavam entre si: como ele pôde fazer isso com todos nós? Antes já era pesado executar aquela tarefa em 2. Agora, com apenas 1, iremos morrer mais rápido e de forma mais dolorosa. Os soldados ficaram surpresos e não podiam acreditar que um simples aldeão poderia ter uma ideia tão boa assim. Então o capitão da guarda disse: não sei como teve essa ideia, mas com ela iremos ter o dobro de transportes ao dia. Certamente meus superiores ficarão muito satisfeitos. Agora diga-me, sabes que fomos nós que capturamos seus amigos, não sabe? Não sei de qual aldeia ou de qual povo você veio, mas onde passamos capturamos todos que possam ser úteis à nossa cidade. Por que você está nos ajudando? Não tenho nada mais em que acreditar. Se eu não for útil, logo serei descartado. Agora vivo para servir. Ao que o capitão disse: ótimo, queremos mais servos assim. Volte ao trabalho e não se esqueça. Estarei de olho em você. Os mais espertos são os mais perigosos. Deem mais lanças para ser feito a mesma coisa nos demais carros. Porém, entregue as lanças, já sem as pontas de metal. Quero que esse homem fique responsável pelos demais. E assim, Écio, no primeiro dia, sentindo o peso da escravidão, já mostrou que era mais que um simples aldeão e que sua capacidade de aprender e interagir nas situações adversas da vida era muito grande. No mesmo dia, todos os escravos, incluindo Frisch, perceberam que também foram beneficiados com a ideia de Écio, pois estavam conseguindo completar o serviço com mais facilidade e com menos esforços, pois as barras serviram de alavanca, fazendo com que a carga ficasse mais leve para se locomover.